o valor dele. Aqui na opção 1 do array a gente tem esse outro valor, na opção 2 a gente tem outro valor, e assim por diante. Opa, fala devs, continuando a nossa saga de vídeos para quem está começando na programação, e essa série de vídeos, essa playlist que a gente tem aqui no canal, e hoje a gente vai ver um pouco além do console.log, que é essa ferramenta que a gente usa muito para debug principalmente, inclusive vai estar no card aí um dos vídeos que a gente lançou mostrando uma maneira melhor de debug do que o console.log. Mas hoje a gente vai ver algumas funções do console, do JavaScript, além do .log, porque ele tem diversas funções dentro daquele console. Vamos olhar aqui na documentação do próprio console.log, Console Documentation JavaScript. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, console APIs da web. Agora a gente pode vir aqui, vamos dar um inspecionar, para a gente conseguir testar isso aqui direto no navegador. Vamos colocar aqui. Só vou mudar a posição disso aqui para baixo. Pronto, já está aqui embaixo. A gente pode testar um pouco as funções que tem no console.log. Por exemplo, console.count. E passa uma label. Vamos ver aqui como é que ele funciona. A gente pode dar um console.log count e ele vai mandar, vamos ver o que ele vai fazer. Console.log count. Opa, console.soCount. Acabei colocando log por costume. Console.log default 1. Mandar de novo 2, 3, 4, 5, 6. Em cada vez que eu executar esse console.log count, ele vai estar adicionando um número nessa nossa execução aqui. Vou dar um clear aqui. Eu vou dar um clear aqui no terminal para a gente olhar outra função do console. Além disso, a gente tem esse console.info, que ele mostra algumas informações a mais do que a gente passar naquele console. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui já pronto. Vou pegar a internet com info example, para a gente testar aqui mais fácil para não ter... Aqui, vamos rolar um console.info hello world. Ele informa pra gente o hello world. Ele basicamente imprime as informações que a gente passou. Se eu criar essas duas variáveis aqui e imprimir, vamos ver aqui. Ele só basicamente vai retornar o objeto que a gente está mostrando. Essa basicamente vai dar um print no nosso console. Ele é muito próximo do console.log, por exemplo. Então aqui um console.info e passar um número. Ele vai imprimir aquele número. É muito próximo do console.log. E a gente tem aqui o console.time. Esse console.time, ele inicia um contador aqui pra gente e a gente passa um nome para esse contador. Por exemplo, eu vou passar aqui um console.time, passando João, e executo. Ele está contando esse time enquanto a gente está rodando essa função. Ele está rodando nesse background aqui. Então, se a gente rolar um console.end, time.end, passando o próprio João que a gente executou ali, ele vai terminar o código e vai mostrar quantos milissegundos a gente executou entre a função de começo daquela execução do console.time e o final foi aqui quando eu executei. Ele mostra o time o intervalo entre essas duas chamadas aqui. Uma função interessante, mas a gente tem também o console.trace e o que ele vai fazer. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Trace. Ele basicamente vai executar uma stack trace da nossa função que a gente executou do momento que a gente executou aquele console.trace. Vou ver se eu acho algum exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui que ele fez. Ele vai dar um console.trace do caminho da nossa função. Então, se eu colocar aqui var e executar, eu vou ter que executar full. E ele vai dar um console.trace que dentro dessa função full que a gente executou, tem essa funçãozinha bar. E aqui ele mostra a função como ela foi feita, todo o trajeto até chegar nessa função. Além disso, a gente tem sempre o nosso console.log, que vai imprimir qualquer coisa que a gente colocar dentro dele no nosso navegador. Por exemplo, passar aqui João, ele vai imprimir João aqui no nosso navegador. Muito parecido com o console.if, ou do console.if, mas o console.log é o mais utilizado para fazer debug, coisa do tipo. Além disso, a gente pode ter a opção console.warn, que vai imprimir um erro pra gente, por exemplo, um erro pra gente, console.warn, e a gente executando. Aqui no caso a função define, mas se eu passar um erro aqui, ele retorna o que a gente passou, mas só que em formato de um erro. Por exemplo, ele pode dar um console.warn, por exemplo, dar um try catch, e no try catch, no catch, pegar aquele erro e dar um console.warn para ele já imprimir pra gente como erro. Aqui a gente tem também o console.table, que ele exibe objetos e arrays em forma de tabelas. Por exemplo, passando uma tabela, nesse caso, já tem um exemplo aqui. Ele imprime tudo que a gente passou, mas só aqui no formato de tabelinha bonitinha aqui no nosso log. Isso sendo muito interessante, por exemplo, se a gente for debugar uma aplicação que recebe alguns dados, a gente quer ter uma visualização melhor dentro do nosso console. E passando essa tabela dentro do console.table, com certeza a visualização vai ser bem mais interessante. Eu acredito que dê para passar objeto. Vamos ver se dá para passar um objeto aqui. Eu vou passar um array. Dentro aqui eu vou ter um objeto. Vou botar aqui. Vou ter um objeto que vai ter name, vai ser João. E vai ter e-mail. Vamos passar aqui joão@gmail.com. Vou imprimir. E ele já imprime o objeto perfeitamente como se fosse um objeto. Ele imprimiu o index, que no caso é 0, que como eu passei dentro de um array. O name é João, o e-mail é joão@gmail e o valor ele não tem valor nenhum, porque ele não tem essa flag valor. Mas assim, imprimindo tudo que a gente quiser em formato de array. Até fazendo diferenciações de vários arrays. Aqui no caso ele mostrou 3 arrays diferentes e ele diferencia por index, por exemplo. Deixa eu dar um... Olha, bom.
table. Encadeando esses arrays, a estimação do index dele em cada execução. Por exemplo, aqui é o primeiro array que eu passei, que é o John e o Smith. Esse aqui é o John, tá no array 0, no ponto 0. A gente tem o Smith, que tá no array 0, no ponto 1. E fazendo como se fosse uma batalha naval pra gente fazer essa referenciação. Bem simples de entender, mas é uma função bem mais para a parte visual, para a gente ter uma visualização melhor na hora de estar fazendo debug. E a gente tem o console.exception, que como já diz aqui, é um atalho para a função de error do JavaScript, por exemplo. Se eu executar um error, por exemplo, no try-catch da vida, e deu um erro direto, mas vamos ver aqui. Tem um exemplo. Pega um exemplo mais fácil aqui. Vou pegar aqui. Console.error example. E assim a gente passando uma string aqui e executando, a gente vai ter o retorno desse erro no nosso console. Vamos botar aqui no console. Console.error, you made a mistake. Ele já mostra aqui pra gente o erro que a gente passou na função. Bem interessante pra gente só brincar, fazer alguns erros simples. Tem umas... Eu nunca cheguei a utilizar, mas não é um dos muito utilizados. Aqui tem listagem interativa, por exemplo, seria um console.table, mas ao invés de mostrar em formato de tabela, deixa eu pegar o table aqui. Ao invés de colocar table, eu vou colocar essa dir. Ele vai imprimir em outro formato aqui pra gente. Ele já imprime no formato de array encadeado. Ao invés de ter uma tabela completa com os dados em paralelo, a gente tem aqui esse array encadeado aqui dentro desse array. A gente tem um objeto que a gente pode ver o valor dele. Aqui na opção 1 do array a gente tem esse outro valor. Na opção 2 a gente tem outro valor. E assim por diante. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, devs. A gente soube um pouco desse console, algo diferente para se aprender, algo que a gente, para não ficar preso naquele console.log que a gente sempre utiliza. Mas é isso, valeu, devs. Dê um like aí no canal aí embaixo, comente algum conteúdo que você quer que a gente traga aqui no canal. Siga a gente nas nossas redes sociais que estão todas aí na descrição. E é isso, valeu, devs. Falou!